Marcelo Seráfico, todas as segundas-feiras conosco, ele que é sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Arthur, meu ouvinte, muito obrigado. Professor, a gente fala hoje no Pensa Manaus Rotina sobre um assunto que se tornou polêmico, não era para ser, mas se tornou polêmico, que é a vacinação de crianças contra a Covid-19. A desinformação, a fake news tem feito com que muitas pessoas fiquem com medo de vacinar seus filhos. Até os próprios adultos, muitos não se vacinaram, né? Viram informações na internet, nos grupos de aplicativo de mensagens, vídeos mostrando ali que quem toma vacina diminui a imunidade, morre, tem AVC, como disse o ouvinte mais cedo, as informações que estão sendo veiculadas de forma totalmente errada. O negacionismo também e o próprio medo de alguns pais vendo essa situação, às vezes não é nem porque quer, às vezes não consegue filtrar a informação que chega ali no aplicativo, no grupo da família, e muitas pessoas temendo vacinar as crianças. Do ponto de vista sociólogo aí, como é que a gente entende essa situação, ainda mais diante de um cenário político, é uma série de outras coisas, né, professor? Sim, Arthur, de fato, nós estamos vivendo uma situação que, lamentavelmente, sequer nova porque ela vem de pelo menos 5 anos para cá, né, e tem a ver com o uso sistemático da mentira como meio de formar as consciências, né, quer dizer, como forma de distribuir para um contingente cada vez maior de pessoas informações que não têm nenhuma fundamentação factual, mas que, construídas com alguma lógica, acabam induzindo as pessoas a decisões, a formas de ação, e em muitos casos são prejudiciais a elas mesmas, né? Então isso é grave, isso revela da parte de quem produz e distribui esse tipo de informação, não apenas irresponsabilidade, mas às vezes uma atitude criminosa mesmo, como no caso que vimos tratando desde o final do ano passado, quando as vacinas contra a Covid apareceram, revela. Quer dizer, desde o final do ano passado, estabeleceu um debate que no início havia ou tinha algum fundo, digamos assim, de pertinência, que era qual? Olha, como é que essas vacinas foram criadas, elas são adequadas, elas não são, como é que elas funcionam, enfim. Havia uma série de questões acerca desse medicamento, dessa forma de prevenir o adoecimento ou de prevenir formas graves de uma doença que já vinha matando milhares de pessoas no Brasil e no mundo, e para a qual se revelou ou se descobriu que o isolamento social, o uso de álcool em gel e o uso de máscaras eram medidas preventivas importantes que se combinaram ao uso das vacinas. Quer dizer, as vacinas, desde o momento em que começaram a ser utilizadas, têm demonstrado enorme eficácia na contenção, seja da disseminação, seja do adoecimento grave das pessoas. E o que nós assistimos agora é que, mesmo diante de dados que revelam que aquelas pessoas que não se vacinaram nenhuma vez, ou que se vacinaram apenas uma, essas são aquelas que mais têm sido vítimas de formas graves da doença. A despeito dessa informação, nós vemos, e isso se passa fundamentalmente em grupos de aplicativos, de celular, vemos a disseminação da informação de que as vacinas podem causar problemas tanto em adultos e agora, o que é gravíssimo, quanto em crianças. Porque, veja, na medida em que avança a população vacinada, adulta, sobra um contingente, que é o das crianças, cuja desproteção
pode significar não apenas o adoecimento dessas crianças, mas também a criação de uma nova dinâmica para o próprio vírus e, portanto, o surgimento de novas cepas. Então, é muito sério o que nós estamos acompanhando, e eu diria que chega a ser espantoso que, a despeito de nós já estarmos nisso, como eu disse anteriormente, há mais de 4 anos, existam pessoas que não apenas insistam nessas teses, não é, negacionistas, e elas incluem, inclusive, segmentos do setor médico, o que é assombroso. Mas que há pessoas também que se deixam levar por essas informações por uma razão. É pelo fato de que a mentira, nesse caso, a fake news, não tem a ver apenas com a vacina. Ela tem a ver com uma condenação generalizada, irrestrita e sem nenhuma fundamentação de toda e qualquer instituição. Então, não basta apenas invalidar a vacina, quer dizer, não é apenas um movimento anti-vacina que está em causa, ou que está colocando a vacina em causa, mas são movimentos vinculados a teses conspiracionistas de natureza política, não é, que se somam a esses e procuram negar, sem fundamentar, qualquer veracidade nas informações que são divulgadas por algumas instituições respeitáveis mundialmente, não é, como a Organização Mundial de Saúde, como no caso do Brasil, a Anvisa, no tratamento dessa questão específica da vacina, não é, como no caso de sociedades médicas, não é, e vemos também esse silêncio ensurdecedor do Conselho Federal de Medicina, que na verdade não é silêncio, é cumplicidade. Né? Então você veja que há um contexto político, né, que contribui, político e instalado dentro do Estado brasileiro, que contribui também e decisivamente para o avanço, a manutenção do negacionismo e para o aumento da probabilidade de que as pessoas adoeçam, né? Agora, as crianças sejam expostas de maneira mais dramática ao vírus e pior, não é, que se crie um ambiente em que o vírus consiga se renovar, não é, numa forma que é imprevisível, ninguém sabe se mais grave, se mais atenuada, não é? O que, ao invés de traçar para nós um cenário que era o que se esperar, um cenário de mais tranquilidade, depois de 2 anos, não é, vivendo momentos trágicos da pandemia, era de se esperar que agora tivéssemos algum tipo de calma, algum tipo de tranquilidade, por digamos assim, termos aprendido a conviver tanto com o vírus quanto com esses segmentos da sociedade que se comprazem da desgraça e se satisfazem com a distribuição de mentiras sistemáticas como forma de iludir terceiros. É uma situação que tem gerado um debate muito grande, né? Não somente da autoridade de medicina, de vigilância, mas a população em si, né? Você comentando aí, os nossos ouvintes se manifestando aqui através do nosso WhatsApp, dizendo que conhecem pessoas e parentes que não vão vacinar os filhos, né? E aí ele conta aqui que, inclusive, um dos membros desta família ficou internado em UTI naquele período mais crítico da pandemia por causa do coronavírus. Mas mesmo assim, acredita que a vacinação não vai surtir efeito no filho, por causa disso não vai vacinar a criança. E muitas pessoas ainda têm esse tipo de pensamento, né? Começou há pouco, né, a vacinação em crianças, 9 horas, iniciou aqui na capital amazonense através de uma solenidade e já estão disponíveis aí para a população. Então é importante vacinar e acreditar na ciência que tudo isso vai passar, e os números mostram exatamente isso, né, Marcelo? Mais cedo eu comentava com os nossos ouvintes que no ano passado, nesse momento, a situação estava bem crítica. Agora, com a vacinação, aumenta o número de casos de pessoas com coronavírus, entretanto,
em leitos de UTI estão apenas, ou a maioria, daqueles que tomaram ou uma dose ou não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Obrigado, Marcelo, pela análise, pelos números, pelo comentário. Um ótimo dia para você, muita saúde e até semana que vem. Muito obrigado, Arthur, para todos nós, e torçamos para que aquelas pessoas que ainda rejeitam, né, a necessidade de se vacinarem, de vacinar seus filhos, revejam suas posições, não é, e retomem a consciência. Muito obrigado. Saúde a todos.